Da mesma forma, a nossa mente, ela não foi feita para compreender certas realidades. Nós sabemos que essas realidades existem, mas nós temos que nos humilhar como indivíduos e compreender, dizer: Senhor, eu entendo que a sua mente é inexplicável. Quando nós lemos Romanos 11, nós temos uma manifestação do apóstolo Paulo, é uma explosão do apóstolo Paulo de louvor. Veja, observe, Romanos 11. Nós temos uma explosão do apóstolo Paulo, uma explosão de louvor que é magnífica no Novo Testamento. Um dos momentos em que o apóstolo Paulo está mais emocionado enquanto ele escreve. O apóstolo Paulo, ele revela suas emoções quando ele escreve. Mas aqui em Romanos 11, parece que ele teve uma explosão de louvor. Uma explosão de entusiasmo, de vibração em Romanos 11. Veja o que ele fala em Romanos 11, versículos 33 e 34. Ele está animado, está empolgado, louvando a Deus. E veja o que ele diz. É algo bastante efusivo aqui. Nós vemos o sentimento dele quente, acalorado. Aqui ele fala: ó profundidade da riqueza. Ele diz: tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Notem a palavra, notem a expressão que vem aqui: quão insondáveis são os seus juízos. Os juízos deles são insondáveis. E você quer sondá-los? Seus juízos são insondáveis. E você quer sondá-los? Quando o próprio texto diz que são insondáveis. E o texto prossegue: e quão inescrutáveis os seus caminhos. Você quer entender os caminhos de Deus? As suas ações, as suas decisões? Você quer entender isso? Quando o próprio texto fala que eles são inescrutáveis, como você pode colocar sob o seu escrutínio aquilo que é inescrutável? Nós temos que compreender essas coisas. Essas coisas têm que entrar na nossa cabeça. Temos que saber que a mente de Deus é acima da nossa mente. Ele é inexplicável muitas vezes. Veja o 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Resposta: os arminianos. Não! Quem conheceu a mente do Senhor? Resposta: ninguém. Ninguém. Essa é a resposta que deve ser apresentada aqui. Quem foi seu conselheiro? Resposta: ninguém. Nós não podemos compreendê-lo. Ele está acima da nossa compreensão. E quando nós olhamos para essa realidade de Gênesis 11, em oposição a Gênesis 12, por assim dizer, e encontramos fúria e depois encontramos ternura, nós temos que dizer: o nosso Deus é assim. Os irmãos se lembram de João 3? Qual é o versículo mais famoso de João 3? Qual é? É o 16. Eu aprendi quando era pequeno com a minha vovó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Gente, não dá para exagerar o amor de Deus nesse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. É demais a grandeza desse amor. Seu filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira. Quem é o mundo? As pessoas. Não estou falando de árvores e animais. Não é um versículo ecológico, não é isso. É um versículo soteriológico, não é um versículo ecológico. Não está falando sobre os rios, os mares e as árvores e florestas. Não. Deus amou o mundo, Ele amou as pessoas. E o seu amor foi um amor tão terno, tão imenso, tão gigantesco, tão infindo, que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja eternamente condenado, não experimente a destruição perene, no inferno de fogo, não vá para o Guiena, para o Hades, não experimente a separação eterna de Deus, num sofrimento que a mente humana não pode imaginar. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A vovó Maria estava certa. É o texto áureo da Bíblia. Mas há um outro versículo em João 3.
E que parece ser um versículo que contraria o versículo 16. Vejam o que diz João 3,36. O 16 é lindo, é conhecido, mas veja o 36, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E vejam, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas mesmo assim, o amor de Deus permanece sobre ele. Eu li certo? Mas Deus ama o mundo. Não aprendemos em João 3,16 que Deus ama o mundo? Mas esse texto diz: quem não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Ao mesmo tempo, Deus ama e Deus está irado. Deus ama e odeia ao mesmo tempo. Deus me amou quando eu era incrédulo? Sim ou não? Deus me odiou quando eu era incrédulo? Sim. Eu era inimigo de Deus. Deus me odiava, eu estava debaixo da sua ira. E ao mesmo tempo, Ele me amava. Como? Nossa mente não foi feita para compreender isso. E qual dos dois versículos é verdadeiro? O 16 ou o 36? Qual dos dois? Os dois são verdadeiros.